No vídeo de hoje eu quero contar um pouco sobre 3 pontos em que a terapia me ajudou demais a mudar na minha mentalidade e que foram essenciais tanto para eu sair da fase de compulsão alimentar pela qual eu passei, quanto para me ajudar a voltar a evoluir no emagrecimento, que é um dos meus objetivos. Bom, aqui no canal a gente tem a playlist da saga do Corpo dos Sonhos, que conta a minha história do meu marido desde o começo, quando a gente tentou buscar um corpo melhor, conquistar um corpo mais forte, mais magro. E um dos episódios conta sobre o vício que eu desenvolvi no comportamento de comer. Eu fiquei presa muito tempo naquele ciclo de restrição e compulsão alimentar, então eu tentava me restringir, não conseguia aguentar e depois eu tinha vários episódios compulsivos e aí eu me sentia culpada e tentava entrar naquele ciclo de novo para voltar a emagrecer de uma forma rápida. E durante esse processo eu fui desenvolvendo várias ideias erradas sobre a alimentação. Eu não sabia mais lidar com a comida, eu não sabia mais o que comer, o porquê comer, e eu tinha muita carga emocional em cima da alimentação. E eu percebi que eu precisava de ajuda. E aí, conversando com o Paulo, a gente pensou que uma das saídas seria que eu começasse a fazer terapia. Enquanto eu não tratasse questões mais profundas relacionadas aos pensamentos e às emoções que eu descarregava na comida, eu não conseguiria evoluir. Então, nenhuma dieta que eu fizesse, nenhum treino, nada conseguiria me tirar daquele estado enquanto eu não atacasse a raiz do problema. Inclusive, teve um vídeo que eu gravei no dia em que eu ia começar a sessão de terapia e eu vou colocar aqui porque eu acho que vai ajudar vocês terem ideia do estado emocional que eu tava, o quão perdida eu tava naquele momento. Hoje é dia 20 de setembro e eu vou fazer a minha primeira sessão de terapia. Eu tenho tido vários episódios compulsivos em que eu perco o controle e começo a comer muito, porque só a ideia de me fazer voltar para uma dieta já me deixa em desespero. Eu não sei se eu desenvolvi alguma crença, alguma limitação, ou se é coisa da minha cabeça, se é só uma desculpa, eu não sei, eu preciso de ajuda. Eu quero muito acreditar que isso vai dar certo, porque me sinto perdida, me sinto vazia, me sinto fraca, me sinto como alguém que não vai conseguir mais nada. Se eu não consigo lidar com a comida, eu vou conseguir o que na minha vida? Só espero rever esse vídeo daqui a uns meses, anos e conseguir ter a sensação que eu venci, que eu passei por isso, que eu resolvi isso. É difícil demais. É difícil demais. Quem tá de fora não imagina o sofrimento que é. Foi então que eu comecei as minhas sessões de terapia. A minha psicóloga, ela trabalha com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E a TCC, ela trabalha em 2 vias. Ela trabalha no cognitivo, que são os nossos pensamentos e as nossas emoções, e no comportamental, que é a forma como a gente age, é o nosso comportamento. E diferente do que eu pensava, a terapia é um processo muito ativo. Eu nunca tinha feito terapia na vida, e a TCC, ela tem um foco total em resolver o problema que você tem hoje. O processo de terapia, ele não acontece só nos 50 minutos que eu tenho presencial ali com a minha psicóloga. Praticamente toda semana ela me passa um registro que eu tenho que fazer, um exercício, uma tarefa, e aí todo esse processo ele foi muito essencial para o meu autoconhecimento. Então eu passei a entender como que eu funciono, quais são os meus pensamentos, quais são as minhas crenças, quais são os meus comportamentos. E aí, conseguindo enxergar isso, foi quando eu consegui fazer os ajustes que foram me ajudando a sair da fase de compulsão e a voltar a emagrecer. O primeiro ponto que a terapia me ajudou demais foi a entender os meus pensamentos. Com a terapia eu consegui enxergar que a forma como a gente se sente e a forma como a gente se comporta está extremamente relacionada com os nossos pensamentos, com o jeito como a gente interpreta uma situação. Então, uma situação ela pode fazer eu me sentir bem ou eu me sentir mal, dependendo dos pensamentos que eu tenho em relação ao que aconteceu. Preciso comer para me sentir mais calma, eu preciso comer porque eu penso que depois eu não vou poder mais, então é melhor que eu coma agora, porque depois eu nunca mais vou poder comer. É sempre o 8 ou 80. Ou eu tenho que estar me entupindo de comida, comendo o tempo inteiro, às vezes comendo sem fome, às vezes comendo sem vontade. Ou eu tenho que ficar em jejum e comer só legume e frango. Sei lá, eu meio que desliguei o cérebro, eu entrei de novo naquele ciclo de já que eu quebrei a dieta mesmo, eu vou aproveitar e depois eu volto. Uma situação que acontecia muito comigo era a seguinte, por exemplo, eu tava fazendo dieta, tava no foco e tal, e aí, por conta de alguma situação, eu comia, sei lá, um chocolate. Eu comer o chocolate era a situação. O que eu pensava em relação àquilo
era que eu não deveria ter comido chocolate, porque eu não tinha foco, porque eu nunca ia conseguir emagrecer. Ter esses pensamentos me fazia eu me sentir culpada. E o meu comportamento em relação a essa culpa era: já que eu comi o chocolate mesmo, então eu vou comer também um lanche, então eu também vou pedir uma cerveja, e aí eu vou continuar comendo o resto do dia, e aí amanhã eu volto pra dieta. A forma como eu interpretei a situação de ter comido um chocolate foi o que desencadeou em mim um sentimento de culpa e o comportamento de continuar quebrando a dieta. Então toda essa cadeia de acontecimentos está baseada no pensamento que a gente tem sobre uma situação. Então o que a terapia ensina é que a gente pode questionar esse tipo de pensamento, trazer esse pensamento que é tão emocional pro racional. Será que faz sentido eu também comer um lanche, eu também pedir uma cerveja só porque eu comi um chocolate? Não faz sentido. Só que naquele momento, a carga emocional é tão grande e a gente se acostumou tanto a seguir a mesma narrativa que a gente acaba seguindo sem se questionar. Então a terapia, ela traz esse pensamento pro racional, e aí quando você percebe que aquilo não faz mais sentido, você para de fazer. Você percebe que você tem outras escolhas e que você não necessariamente precisa seguir aquele pensamento. O segundo ponto em que a terapia me ajudou demais foi a reconhecer e a lidar com as minhas emoções. É muito louco porque muitas vezes a gente não sabe nem reconhecer o que a gente está sentindo. Se é tristeza, se é cansaço, se é estresse, se é ansiedade, se é tédio. E aí, muitas vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo, só que a gente quer sair daquele estado de dor. E para sair desse estado, a gente usa os chamados reguladores emocionais, que eles podem ser diferentes de pessoa para pessoa. Então, na época da compulsão alimentar, eu me acostumei a lidar com as minhas emoções, descontando essa emoção, esse sentimento na comida. Então, eu comia exageradamente, porque eu não queria lidar com as emoções que eu estava sentindo naquele momento. Então eu só enfiava a comida pra dentro e aquilo me aliviava temporariamente, e aí o meu cérebro se acostumou a fazer isso, a seguir esse roteiro. Tem gente que acaba tomando uma cervejinha pra dar uma relaxada, tem gente que acaba se afundando na rede social, fica ali horas e horas só rolando feed, vendo vídeo, porque não quer lidar com aquela emoção. Tem gente que faz compras, tem gente que joga videogame. Então as pessoas usam os reguladores emocionais para não lidar com as suas emoções, para não lidar com o que elas estão sentindo, e era o que eu fazia com a comida. Só que esse comportamento que eu tinha, ele acabava me prejudicando. Ter um episódio de compulsão alimentar e usar a comida toda vez que eu preciso lidar com o sentimento é insustentável. E a terapia me ajudou a encontrar outras formas de conseguir aliviar esse estresse, aliviar esse sentimento. Que é, por exemplo, usar meditação, usar um treino, fazer uma caminhada, escutar uma música, escrever. Então é associar alguma coisa boa com aquele momento ruim que eu estava sentindo. E uma outra questão é que nem sempre a gente precisa fugir do sentimento. Aceita a dor, aceita a tristeza. Questiona os pensamentos que estão te fazendo sentir daquela forma. E se tem um motivo real pelo qual você precisa se sentir triste, às vezes é bom sentir. Fica deitado, sente a tristeza, porque depois ela vai passar. Nem sempre fugir, usar um regulador emocional é a melhor opção. Então isso foi uma coisa que eu aprendi demais com a terapia e que também tem me ajudado muito a passar por situações e não ter que descontar na comida. E não ter que me entorpecer com algum comportamento para que eu consiga aguentar passar por um momento ruim. E o terceiro ponto que a terapia me ajudou demais foi a entender o progresso. A TCC, ela é muito baseada em metas e objetivos. Então a gente tem um objetivo para que a gente consiga resolver aquele problema. Para conseguir mensurar essas metas, ela pede que a gente tenha evidências desse progresso. Então, por muitas semanas, por exemplo, eu fiz um diário alimentar em que eu anotava cada uma das minhas refeições, quais eram os pensamentos que eu tinha em relação àquele prato de comida que eu comia. A minha psicóloga também pediu para que eu tirasse fotos quinzenais do meu corpo, né, eu de biquíni, para eu conseguir enxergar como que eu estava. E aí a TCC, ela tem um foco no positivo. A gente não busca perfeição, a gente busca sempre progresso. E muitas vezes o progresso é só você não estar indo para trás.
Então eu passei por um bom tempo sem conseguir fazer dieta. Alinhei com a minha psicóloga que eu não estava pronta para fazer uma dieta de novo, porque eu ainda tinha muito aquela coisa de que a dieta era uma prisão, e a gente aos poucos foi trabalhando esses pensamentos. Então a gente alinhava, eu estou comendo, estou tentando respeitar minha fome, respeitar minha saciedade, mas eu não estou fazendo dieta. Eu tô comendo, não sei quantas calorias eu tô comendo por dia, mas eu já não estava mais indo para trás. Eu já não estava mais comendo exageradamente, eu já não estava mais tendo sentimentos de culpa sobre o que eu estava comendo. Então, mesmo que eu não estivesse evoluindo, eu estava progredindo. E aí agora eu já tô numa fase em que eu voltei a fazer dieta e eu estou monitorando isso, como estão os meus sentimentos, os meus pensamentos em relação ao que está acontecendo hoje. E hoje eu já consigo ter progresso vendo as fotos de que eu realmente estou emagrecendo novamente. Então é muito importante enxergar o progresso para que a gente não desanime, porque o processo ele é longo, né? Eu sempre converso com o Paulo que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E por muitas vezes a gente passou por essa questão de vamos dar uma sprint agora e depois a gente vê o que acontece. Hoje a nossa mentalidade mudou demais em relação a o que eu estou fazendo hoje é sustentável para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Se não for sustentável, a gente para, porque a gente vai falhar em algum momento e aí isso vai fazer a gente andar para trás tudo de novo. Esses foram os 3 pontos em que a terapia me ajudou demais na minha mentalidade. Eu tô há cerca de 3 meses sem nenhum episódio de compulsão alimentar. E eu sei que ainda é pouco tempo, sei que eu ainda preciso estar alerta, mas eu acho muito improvável que eu vá reproduzir os mesmos comportamentos, justamente porque hoje eu entendo os meus pensamentos, eu sei lidar com as minhas emoções e eu consigo enxergar o progresso. A minha psicóloga fala que eu não cheguei a fechar o diagnóstico de compulsão alimentar, porque tem que ter uma frequência específica ali, justamente porque eu procurei ajuda antes disso acontecer. Então, se você tem alguma dificuldade de comer, de lidar com a comida, a gente sabe que é muito comum que na mídia as pessoas falem que é só seguir dieta e treino, é foco, força e fé, só que tem muitas coisas que são mais profundas do que isso, que precisam ser trabalhadas e que fazem a gente levar as coisas de uma maneira muito mais leve e muito mais a longo prazo. Eu recomendo demais para quem tem condições investir numa terapia, investir nesse acompanhamento, nesse autoconhecimento que eu acho que é essencial para qualquer área da nossa vida. O vídeo eu fiz com foco no emagrecimento, mas eu também trabalho em terapia as minhas relações familiares, eu também trabalho algumas crenças que eu tenho em relação a dinheiro. Então a terapia, ela é excelente, eu acho que para 100% das pessoas, porque todo mundo tem pensamentos, todo mundo tem emoções e saber lidar com elas é essencial para que a gente consiga manejar o nosso estresse, para que a gente consiga ter uma mentalidade mais forte, para que a gente consiga evoluir e realizar o que a gente quer na nossa vida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, também comenta aqui embaixo se você já fez terapia, se te ajudou de alguma forma ou se você tem vontade de fazer. Também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Um beijo e até o próximo vídeo. Queria deixar um agradecimento especial para minha psicóloga Ana Laura. Eu tô tentando gravar isso sem chorar, mas é impossível. Ana, queria agradecer por todo o acolhimento, por toda a paciência, por todas as orientações, toda a evolução e todas as mudanças que eu tive na minha vida por conta da terapia foram por causa da nossa parceria, por tudo que você me ensinou. Sou imensamente grata. Te admiro muito enquanto profissional e enquanto pessoa. Queria muito deixar esse agradecimento. Um beijo.